Louvado seja Deus pelo privilégio de estarmos na sua casa. As crianças vão se dirigindo para as salas. Eu te convido a abrir a palavra do Senhor. Segundo livro dos Reis, capítulo 20. Segundo livro dos Reis, capítulo 20. Segundo livro dos Reis, capítulo 20. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 20, leremos a partir do versículo 1. Encontrado o texto? Amém ou não amém? Amém. Acompanhe minha leitura por gentileza, queridos. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, a partir do verso de número 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a essa cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. Tomaram e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: Ser-te-á isso da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou se retrocederá? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Nesse tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro: a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava dos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram, e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: De uma terra longínqua vieram, da Babilônia. Perguntou ele: Que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que te entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos do palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Deus fale aos nossos corações através da sua palavra, amém? O que você faria se só te restasse um dia? Se um dia apenas você tivesse, o que você faria? Consegue pensar aí rapidinho? Não precisa me falar. Pois já teve gente pensando a respeito disso, até compondo música. A turma talvez os mais antigos, dos noveleiros, espero que ninguém saiba que música é essa, que novela é essa, pode se recordar de um compositor chamado Paulinho Mosca, que compôs uma música para uma novela chamada O Fim do Mundo, que tinha justamente essa pergunta: o que você faria se só te restasse esse dia? E no meio dessa música, Paulinho Mosca dá muitas opções. Por exemplo, alguns talvez manteriam a agenda do almoço com toda aquela apatia, ou esperariam os amigos na sua sala vazia. Você talvez pudesse correr para um shopping center ou para uma academia, para se esquecer que não dá tempo, para o tempo que já se perdia. Abria a porta do hospício, trancava a delegacia, dinamitava o seu carro, parava o tráfego e ria. Muitas são as opções, talvez você não tenha pensado nada disso,
Mas o certo é que nós vivemos e nos comportamos hoje em dia como se nós fôssemos eternos, ou como se este dia, o dia do fim, nunca fosse chegar. E a gente corre tanto atrás do vento, tantas são as situações, tantas são as prioridades, por conta de tantas coisas terrenas e transitórias, nós temos despendido tanto suor. É o nosso trabalho, é a nossa vaidade, são os nossos desejos, é o nosso status, o nosso conhecimento, a nossa saúde. Muita coisa importante pela qual vale a pena de fato correr, mas talvez estejamos correndo demais atrás disso. Muitas vezes ignoramos ordens claras e simples de Deus a respeito de coisas eternas, coisas capazes de afetar o destino, não dos nossos corpos, como uma academia ou uma boa alimentação, mas o destino das nossas almas. E nós temos palavras a respeito disso na Bíblia. Mateus 26, 41 nos adverte: vigiai e orai. Nós temos também Amós capítulo 4, verso 12, com uma advertência que deveria soar aos nossos ouvidos todos os dias quando nós saímos de casa. E lá está escrito: prepara-te, ó Israel, para encontrares o Senhor teu Deus. Amados, se existe uma certeza para nós, é a certeza de que um dia o fim vai chegar. E a palavra de Deus também nos fala que na sepultura, para onde iremos, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Isso está registrado em Eclesiastes capítulo 9, verso 10. E por isso o autor aos Eclesiastes diz: tudo quanto vier às tuas mãos, faz conforme as tuas forças. Porque na sepultura não vai ter mais sentido. Tudo vai ter passado e aquilo ali já não vai ter mais valor. Mas amados, se para a maioria de nós a morte é algo que chega sem aviso prévio, não dá necessariamente sinais certos, houve alguém na história que foi comunicado da notícia da sua morte, estava na sua casa, e algo foi colocado de modo muito claro para ele, e essa pessoa tem a sua história contada na Bíblia, e o seu nome é Ezequias. O rei Ezequias recebeu uma ordem acompanhada de uma sentença. Qual foi a ordem que ele recebeu? Põe em ordem a sua casa. Mas essa ordem foi acompanhada de uma sentença: põe em ordem a sua casa, porque certamente você vai morrer. Que notícia triste, que coisa dura de se ouvir, ainda mais tentando pensar quem que era o rei Ezequias. Você sabe quem que era o rei Ezequias? Eu te apresento algumas pinceladas da história deste homem. Para começar, ele foi um excelente rei de Judá. Só nisso já era uma exceção. Sabe por quê? Porque Judá teve 20 reis, só 6 fizeram que eram bom perante o Senhor, Chico. E Ezequias foi um deles. Agora, Ezequias não era apenas um bom rei, foi um rei excelente. Ele fez o que era reto perante o Senhor, diz a palavra de Deus, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Na verdade, ele não era filho de Davi, mas era descendente de Davi. Por isso a Bíblia fala, segundo Davi, seu pai, o seu descendente. Sabe o que significa o nome Ezequias? O Senhor fortalece. E o Senhor fortaleceu esse homem. Ele foi filho de Acaz, de outro rei de Judá. E se você não sabe, o pai dele foi um péssimo rei. E esse menino se torna rei ainda jovem. Esse homem se torna rei ainda jovem, aos 25 anos de idade. E ele passa 29 anos no trono de Judá. E preste atenção, o seu pai, eu já disse, foi um rei mau. Acaz foi um rei perverso. E mesmo com o seu pai tendo sido um rei perverso, com um péssimo exemplo, Ezequias não se prende ao exemplo terrível do seu pai. Isso já é algo interessante para mim e para você, porque você não precisa repetir a história dos seus pais. Você não precisa reescrever na sua vida aquela história de dor, de tragédia que talvez já tenha sido consumada na sua família, numa outra geração, ou talvez na sua geração. Mas o certo é que Ezequias arregaça as mangas quando ele assume o trono com 25 anos de idade. E ele se torna um grande reformador, um autor de uma verdadeira faxina espiritual no reino de Judá. Para começar, ele purifica e reconsagra o templo do Senhor. Você sabia que quando Ezequias assume o trono, as portas do templo estavam fechadas? Pois ele reabre as portas, ele tira a poeira, tira a teia de aranha, ele restaura o culto e também o ministério levítico. Os sacerdotes agora voltariam a oficiar perante o Senhor. Ele restabelece a comemoração da Páscoa, porque nem a Páscoa, aquela festa que celebrava a saída do povo de Israel do Egito, os israelitas comemoravam neste momento. Ezequias remove os altares de idolatria, ele quebra as colunas, ele deita abaixo os postes ídolos, e ele faz algo de muita coragem.
Existia lá em Judá, naquele tempo, uma serpente de bronze. Quem está se lembrado da história da serpente de bronze? Uma história linda que está na Bíblia. Ela está registrada em Números, capítulo 21. E essa serpente de bronze surgiu nos tempos de Moisés, e foi um instrumento de Deus para curar o povo de Israel naquele momento. Mas o instrumento de cura tinha se convertido num objeto de idolatria, e as pessoas agora não estavam lembrando o que Deus fez, mas estavam atribuindo poderes mágicos à serpente. Ezequias destrói essa serpente de ouro. Ezequias então promove uma reforma. Ele confia no Deus de Israel, diz a palavra de Deus, do Senhor, de tal maneira que não houve ninguém semelhante a ele. Preste atenção nisso. Não houve ninguém semelhante a ele, nem antes nem depois do seu reinado entre os governantes de Judá. Qual a conclusão a que eu chego junto com você? Ezequias, entre os bons, foi o melhor. O melhor dos homens que ocuparam o trono da casa do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que ele apegou-se ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. O Eterno honrou. E Ezequias experimentou coisas tremendas na presença do Senhor. Diz a Bíblia que por onde esse homem ia, por onde esse rei saía, o Senhor ia com ele, e Ezequias lograva com êxito. Então ele tem um reino próspero. Ele recebe livramentos sobrenaturais. Inimigos terríveis vêm ao encalço dele. Se você lê esse texto do segundo livro de Reis, o segundo livro de Crônicas, o livro de Isaías, você vê essa mesma história sendo contada por 3 autores diferentes. Os assírios, um povo terrível, um império cruel, cerca Judá, depois de ter destruído o reino do norte, quer destruir também o reino do sul. Mas Deus promove um grande livramento nos tempos em que Ezequias era rei de Judá. Além de ser um sujeito fora de série, ele recebe um suporte ministerial de um dos maiores homens da história da humanidade. O profeta Isaías é o seu conselheiro espiritual. Parece que tudo andava bem demais na vida de Ezequias, e ele ia fechar com chave de ouro a sua trajetória, o seu reinado. Mas um dia, uma coisa aparentemente muito ruim acontece com esse homem tão bom. Ezequias adoece, e é uma enfermidade, mortal. Isso já nos faz saltar os olhos, uma situação que eu e você temos que conviver com ela e enfrentar. Prepare-se, os dias de luta virão. Interessante, o Alexandre começou hoje o culto falando a respeito disso, que nós temos dias de luta na nossa vida, e ninguém está imune aos problemas da vida. O Alexandre usou a referência ao fato de sermos selados. Fomos selados pela graça de Deus, fomos selados pelo Espírito de Deus, que é o penhor da nossa salvação, que habita em nós. Mas o fato de estarmos selados não significa que nós estejamos blindados. Então os problemas estão aí, as dificuldades estão aí, e ninguém está imune às dificuldades e ao tempo do sofrimento. Mas você pode pensar, poxa, mas uma pessoa boa sofrer. O problema do sofrimento, Rod, não é o sofrimento em si, mas o problema do sofrimento dos bons. Será que você está sozinho nessa reflexão? Eu e você? Não. A Bíblia fala a respeito disso. Um homem chamado Asaf escreveu um salmo, o salmo de número 73, onde justamente ele reflete, poxa, mas espera aqui, Deus, parece não fazer sentido. Por que é que os bons têm sofrido tanto? E tantos ímpios por aí afora têm vivido de uma maneira muito boa. Se você quer saber a que conclusão que ele chegou e o que Deus trabalhou na vida dele, eu não te dou um spoiler. Você lê depois o Salmo 73, mas o sério é que muitas vezes essa pergunta não se incomoda, Senhor, mas não, eu não merecia isso, Senhor. Amados, não percam o tempo com seus conceitos falhos de justiça e de mérito. Ah, mas eu não merecia. Amado, quem é que merece alguma coisa diante de Deus? Uma coisa é certa, nós devemos nos lembrar: a chuva cai sobre o telhado dos bons e dos maus. O sol nasce e se põe também sobre ambos, bons e maus. Foi justamente o profeta Isaías quem compareceu à presença de Ezequias com uma ordem e uma sentença. Qual era a ordem? Põe em ordem a tua casa. E a sentença? Porque certamente morrerás. Sabe o que significava naquele contexto pôr em ordem a casa? Se ele era um rei, Ezequias, ele deveria preparar o seu sucessor. Se ele era um governante, ele deveria organizar os recursos e as provisões da sua nação. Se ele era um empreendedor, ele deveria acertar o que precisava ser acertado. Ele precisava ver como as coisas estavam e como elas ficariam.
e acima de tudo, deveria cuidar do coração dele e da sua família. Naqueles dias, a coisa já estava muito feia para Ezequias no aspecto externo. Ele sofria uma perseguição muito grande dos assírios que rodeavam Jerusalém. E como se não bastassem os problemas de fora, agora aparece um problema interno. A sua doença, a saúde dele estava afetada. Parecia ser um verdadeiro vendaval de transtornos e de dificuldades. Quem já viveu isso? Tem certas situações, e a gente às vezes no acompanhamento, na vida ministerial, vê certas casas, certas pessoas, certas situações, onde sinceramente, mesmo com um pouquinho de experiência, a gente olha perplexo e fala: Senhor, como é que vai resistir? Acabamos de ver eu e meus irmãos aqui hoje, alguns dos nossos irmãos, do sepultamento de uma querida, de uma irmã que 6 meses atrás enterrou seu pai, hoje estava enterrando a sua mãe. Situações onde parece que simplesmente não há luz, uma situação tenebrosa, muito complicada. Mas aqui Ezequias começa a nos ensinar uma coisa muito interessante, que de fato os dias de luta virão e nós temos que estar preparados, mas por outro lado nós temos um remédio, um instrumento, a oração. E orar é sempre a solução. Queria que você repetisse isso comigo. Orar é sempre a solução. Você repete isso comigo? Orar é sempre a solução. Ezequias começa a orar. Ele ouve a ordem: põe em ordem a tua casa, a sentença, porque certamente morrerás. Ele passa a orar. Ele vira para a parede, literalmente, está escrito isso também. E ele relembra a Deus quem ele era. Mas ele não Deus, ele é Ezequias. E ele fala: Senhor, o Senhor sabe que eu tenho andado com fidelidade, que eu sirvo com interesse de coração e que eu faço tudo com retidão. Amados, vamos falar a verdade. Você fazer uma oração dessa diante do Senhor, você tem que ter muita autoridade. Você recebe uma sentença pesada e fala: Senhor, peraí, o Senhor sabe, Senhor. O Senhor sabe que eu ando com fidelidade, que eu sirvo com interesse de coração e que eu faço tudo com retidão. Quem aqui teria essa autoridade para fazer essa oração sem ser hipócrita? Pois após orar, Ezequias chora, e chora muitíssimo. Isso é de verbo escrito. Ele não só chorou, ele chorou muitíssimo. Ele invocou uma promessa diante de Deus. O homem era bruto, o homem era fera. Quando ele ora diante do Senhor, ele coloca para Deus, como se Deus esquecesse, porque Deus não se esquece das coisas, mas ele relembra, ele reafirma uma promessa que está na palavra. Que promessa é essa? Ela está lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 6, versos 16 e 17. Uma promessa que tinha sido entregue para quem? Para o seu pai, para o seu descendente, para o seu ascendente Davi. E o que Deus tinha falado para o rei Davi? Nunca faltará um descendente teu diante de mim. O que Ezequias está falando agora nesse momento? Deus, nunca faltará um descendente de Davi diante do Senhor. E hoje eu sou esse cara. Coloca a mão sobre mim. Quem ora também chora, meus amados. Será que você é capaz de derramar lágrimas por aquilo que é motivo de oração na sua vida? Às vezes Deus nos levanta para orarmos por certas situações, mas nós não nos movemos no sentido de chegarmos até as lágrimas. Ficamos no superficial. E Ezequias ora, mas também chora, e chora muitíssimo. E Deus responde. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, o Senhor tem um novo recado para ser entregue para o rei Ezequias. Não confunda, Isaías é o profeta, Ezequias é o rei. Isaías foi até o palácio de Ezequias e falou: põe em ordem tua casa, porque você vai morrer. Uma ordem, uma sentença. Ezequias ouve, ora e chora. Isaías, que tinha saído da presença de Ezequias, retorna à presença de Ezequias, mandado por Deus. E Deus tem uma palavra para ele: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Aleluia. Nós servimos a um Deus que nos ouve e que nos vê. Que maravilhoso é saber que nós pertencemos a um Deus que nos escuta e que nos assiste. Na minha angústia eu clamo ao Senhor, diz a palavra, e Ele me ouve. Todas as minhas lágrimas estão registradas no seu livro. Mas o Senhor ainda fala mais para o rei: eu não só te ouvi, eu não só te vi, eu te curarei. Olha que pacote,
Que pacote de milagres, promessas e cuidados. Ele ainda fala mais. Não vai ser para depois, filho. Você não vai ficar doente muito tempo, não. Ao terceiro dia, preste atenção. Eu estou vindo aqui hoje, né? O profeta está aqui hoje. Ao terceiro dia, pode contar 3 dias, você vai estar na casa do Senhor. Você não gosta de estar lá? Você não gosta de estar diante do altar do Senhor? Você estará na casa do Senhor ao terceiro dia. E eu te acrescento 15 anos à tua vida. E quer mais? Eu vou te livrar das mãos do rei da Síria. O império estava cercando Judá. E eu defenderei essa cidade, a cidade que você governa, por amor de mim e de Davi. Gente, que pacote de bênção para quem tinha acabado de ouvir que ia morrer rápido. E certamente, e tem gente que ainda acha que a oração não serve para nada. Tem gente que diante de um problema fala assim: gente, eu não consigo isso, tolerar isso. E você tem que vigiar se você é essa pessoa. Você está diante de um problema, diante de uma situação, diante de um impasse, e a pessoa fala assim: agora só resta a gente orar mesmo. Como se oração fosse um remedinho de consolo, como se oração fosse um placebo para quando as coisas não vão bem. Amados, na vida do cristão a oração não é a última, é a primeira solução. Na vida de um cristão a oração não é a última, mas a primeira solução. Aí você pode falar: mas eu já orei, e Deus não atendeu coisa nenhuma. Eu orei para fulano ser curado, e ele partiu, e aquilo me doeu muito, por emprego, aquele relacionamento, e eu fiquei ferido e tudo mais, e Deus não respondeu. Quem disse que ele não atendeu? Quem disse que o não dele ao meu pedido era sinal de indiferença? Quantas vezes nós julgamos o agir de Deus conforme o nosso senso? No caso de Ezequias, sim, nós vemos algo que parece interessante, que soa até meio inusitado, e os estudiosos apontam que naquele momento se expressava a vontade permissiva de Deus. Sabe o que é isso? Deus tem uma vontade diretiva, até porque Ele sabe o que é melhor para você, Ele tem propósito para você. Mas Deus nos permite certas situações, e a vontade permissiva dele, em dados momentos, se sobrepõe à vontade diretiva, e ele se inclina ao coração dos homens em relação a certas situações. Mas nós não podemos esquecer que o Senhor é soberano. Mas por que eu oro, amado? A oração não necessariamente muda a vontade de Deus, mas preste atenção, a oração sempre muda a minha vontade. Quando eu oro, não necessariamente Deus vai fazer o que eu quero, não necessariamente Deus vai atender os meus pedidos, porque orar não significa tentar lembrar Deus daquilo que Ele precisa fazer. Deus não precisa dessas coisas com a gente. Eu oro porque Deus move a minha vontade. Sempre que eu oro, Deus faz a minha vontade se inclinar ao querer dEle. Nós não oramos para ensinar a Deus a nossa vontade, mas para discernir a vontade dEle. Por isso o Senhor Jesus, ao nos ensinar o melhor modelo de oração, que Ele falou: seja feita a tua vontade. Nós oramos para discernir a vontade de Deus para as nossas vidas. Ezequias não pediu pela cura. O que está escrito aí? Senhor, lembra de que eu te servi com integridade, com fidelidade e com retidão. Mas o Senhor concedeu a cura. E concedeu a cura, a promessa, uma garantia. Olha que interessante. Houve uma garantia da promessa da parte de Deus. Sabe por quê? Porque Ezequias pediu uma prova. Você está falando que daqui a 3 dias eu vou estar na casa do Senhor, eu já ouvi. Mas que prova que eu vou ter? E aí o Senhor manda o profeta falar o que para o rei? Você quer que a sombra do sol, o relógio de Acás, avance ou volte? Existia um relógio muito grande, um verdadeiro monumento que foi colocado pelo pai de Ezequias, o relógio de Acás, e o sol do relógio de Acás indicava as horas. E aí o rei Ezequias pensa o quê? O ponteiro girando no sentido horário é a coisa mais que natural. Ele avançar 10, Glauco, não é muita vantagem. Agora ele voltar vai ser um milagre maior. Se tem o direito de escolha, eu quero que retroceda, meus irmãos. E assim aconteceu. Uma pausa aqui nesse momento. Quando Ezequias ouviu a notícia ruim, qual foi a notícia ruim? Põe ordem na sua casa que você vai morrer. Ele pediu prova. Ele não pediu prova nenhuma para acreditar na notícia ruim. Quando ele ouve a notícia boa, ele pede prova. Será que isso parece comigo, com você? Quantas vezes, né? Quantas vezes nós fazemos igual? E tudo aconteceu conforme Deus determinou para Ezequias. Sabe por quê? Porque tudo que o Senhor promete, Ele cumpre conforme a sua vontade. Pronto. A história nossa chegou ao final, correto?
um homem bondoso, uma notícia assustadora, um Deus cuidadoso que mudou sua sentença e um milagre maravilhoso. O homem que ia morrer recebeu agora a notícia de 15 anos de sobrevida. Será que nós podemos parar por aqui? Não. Pois existia um motivo pelo qual Isaías foi até a casa de Ezequias. Vamos lembrar? O que Isaías foi lá para a casa de Ezequias, palácio de Ezequias? Gente, ele foi para anunciar a mensagem de morte? Havia um motivo, havia uma ordem da parte de Deus. E a ordem não tinha a ver com a morte, a ordem tinha a ver com a necessidade da casa de Ezequias estar em ordem. Põe em ordem a tua casa. Ezequias chorou porque ele ouviu que ia morrer, e Deus escutou e atendeu a sua oração. Porém, aquele rei que era sábio, justo e bom, falhou justamente no principal ao não se atentar à ordem de Deus. E a ordem era clara: ponha em ordem a sua casa. Ezequias prestou atenção na sentença: você vai morrer, mas se esqueceu da ordem: ponha em ordem a sua casa. E hoje em dia nós caímos no mesmo erro. Nós temos muito interesse nas sentenças de Deus, sobretudo se for uma promessa. Se a gente perguntar quem quer uma promessa da parte de Deus, eu quero, aleluia. Se a gente tiver culto da promessa, eu tenho certeza que a igreja enche. Se a gente fizer a oração da promessa, o crente fica feliz, o cristão fica feliz. Mas nós muitas vezes esquecemos e ignoramos a ordem. Qual que é a ordem de Deus para as nossas vidas? Obediência, santificação, renúncia. Pois o tempo passou, o rei foi curado, a notícia da sua cura sobrenatural chega a diversos lugares. Entre esses lugares, o reino da Babilônia. Preste atenção, a Babilônia não era neste momento da cura de Ezequias o império mais poderoso, mas estava prestes a ser o império mais forte da terra. Em pouco tempo depois dessa situação da cura, a Babilônia os babilônios superam os assírios como um império hegemônico na terra, e aquele povo agora dita as regras no mundo. Os babilônios recebem a notícia da cura de Ezequias, e o que eles fazem? Eles mandam mensageiros, e os mensageiros chegam com cartas e com presentes do rei da Babilônia, Merodach e Baladã. Chegam cumprimentando e felicitando Ezequias pela cura. Mas que beleza! Ficamos sabendo que o Senhor foi curado, estamos aqui para felicitá-lo. Olha aqui os presentes que nós trouxemos. Os babilônios, que povo simpático, amigo, cordial. Inclusive talvez tivesse passado pela cabeça de Ezequias que aquele povo naquele momento pudesse se tornar um companheiro estratégico na luta contra os assírios. Não sabemos exatamente o que ocorreu e se passou no coração do nosso rei, mas uma coisa é certa: ele cometeu um erro terrível neste momento. O melhor dos reis de Judá cometeu um erro tenebroso. Ele abriu as portas do palácio para os mensageiros e mostrou tudo o que estava no seu domínio: seus tesouros, seus utensílios, seu jogo de prato, mesa posta, seu arsenal, tudo que tinha de precioso e de motivo de orgulho para Judá foi aberto ao escrutínio dos babilônios. Os mensageiros viram tudo. Será que esses mensageiros não têm visitado as nossas casas hoje em dia? Com diversas propostas e presentes embrulhados em embalagens bonitinhas, com laços simpáticos e sutis. O que você está falando, Ruth? Ora, por que ser careta e não deixar a criançada assistir aquele desenho que todo mundo já assistiu? Tadinho dos meninos, você vai fazer isso com eles mesmos? Uma coisinha nova? Só porque o desenho tem um personagem gay que é o mais divertido da história, inclusive? Não diz preconceito, para com isso. Aquele outro filme que tem coisas de magia, de feitiçaria, tem um que tem uma parte com uma outra cena mais picante, mas a história é boa. Que mal que tem essas coisas. Que mal há em poder aproveitar o domingo e dar uma dormida até mais tarde, em vez de sair de casa e sempre para o mesmo lugar, junto das mesmas pessoas, ouvindo as mesmas coisas. Afinal de contas, nós já andamos tão cansados, somos tão dedicados, e além do mais, Deus já conhece o nosso coração. Mas é só uma piadinha na rodinha dos amigos, é só um videozinho do WhatsApp, foi só um golinho, só uma pitadinha,
Só uma página de mulher nua, eu não tive culpa nenhuma, eu estava lá de boa, chegou a notificação para mim, só uma fofoquinha de leve, fofoca gospel ainda por cima, que a gente não fala do irmão, a gente expõe o pecado, está tudo resolvido entre nós. Hoje não deu para fazer o culto doméstico aqui em casa, ontem também não, anteontem também não, amanhã você já sabe, né? A gente anda muito ocupado. E o único tempo que eu tenho para ler a Bíblia é na hora de dormir. Mas nessa hora eu já estou muito cansado. Não sei quando é noite de paredão. A gente pode parar um pouquinho para a gente acompanhar o Big Brother. Muitas vezes Satanás nem precisa arrombar a porta para roubar o que nós temos de precioso, para matar, para destruir. Quantas vezes nós mesmos entregamos as chaves da casa nas mãos dele, quando não estamos convidando ele para entrar e tomar um café e visitar tudo que nós temos de mais precioso? Foi isso que Ezequias fez com a sua casa. Prestou muita atenção na sentença. Certamente você vai morrer, mas que se esqueceu da ordem. Põe em ordem a sua casa. Nós deveríamos assumir uma postura contrária nesse ponto a do melhor rei que Judá já teve. Não é porque todo mundo assiste, não é porque todo mundo comenta, não é porque todos curtem ou compartilham o meu trabalho, ou cometem aquele pecado que eu vou fazer igual, porque nós não somos todo mundo, nós não somos deste mundo. Se o mundo caminha de mal a pior, eu vou clamar, eu vou lutar, eu vou interceder, eu posso até morrer tentando, mas de uma coisa eu não abro mão: escolhei hoje a quem servis. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós serviremos ao Senhor. Disse Josué para toda a nação de Israel reunida: no nosso jardim Satanás não joga sementes, na nossa porta ele não entra, no nosso muro não vai ter brecha. Ezequias mostrou aos adversários tudo o que havia de melhor no seu palácio, todo o seu tesouro, todo o seu arsenal, toda a glória do seu reino. Aí você fala: Rodrigo, isso é interpretação tua, que Ezequias vacilou nessas coisas? Não. Nós lemos a história contada no segundo livro de Reis, capítulo 20, tudo o que aconteceu com Ezequias. Mas essa mesma história também é contada no segundo livro de Crônicas, capítulo 32. E no segundo livro de Crônicas o relato é muito menor. Só se fala que Ezequias foi curado, mas ao ser curado, ele não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos, porque o seu coração se exaltou. Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Deus fez um benefício para ele, mas ele não correspondeu aos benefícios. O seu coração se exaltou. Sabe o que aconteceu? Deus, por amor de Ezequias, o desamparou. Amados, que palavra dura! Você sabia que Deus é capaz de nos desamparar? E nos desamparar por amor de nós? Aliás, Ele não poupou seu filho disso, pois com essas palavras o Senhor Jesus rendeu ao suplício, quando Ele pagava o preço pelo meu e pelo seu pecado. Deus meu, por que me desamparaste? Era tudo por amor de nós naquele momento. E o Senhor é capaz de nos desamparar por amor, como Ele desamparou Ezequias, para que aquilo que estava no coração de Ezequias saísse e aparecesse. E mais uma vez eu chamo a atenção para isso: não estamos falando de um rei perverso, não estamos falando de um governante ímpio. Foi o melhor rei que Judá já teve. Nós não somos melhores do que Ezequias. Isaías, o profeta, comparece à presença de Ezequias depois dessa bola fora e pergunta para o rei de onde eles vieram, o que foi que eles viram. E o rei não pode mentir. Eles vieram da Babilônia, eles viram tudo que há na minha casa. Justamente a Babilônia, que seria a próxima nação dominante do mundo. Justamente a Babilônia, que destruiria Jerusalém e o templo do Senhor. Justamente a Babilônia, que escravizaria os judeus. Justamente a Babilônia, que ao longo da história do povo do Senhor e ao longo da Bíblia, das Escrituras Sagradas, seria associada a um sistema mundano, imoral e demoníaco. Vide o livro de Apocalipse. Dessa vez, quando o nosso rei conta tudo o que ele tinha feito, de onde aqueles mensageiros tinham chegado,
E o que foi que eles viram? Há uma nova sentença da parte do profeta. Você se lembra da sentença por ocasião da doença? Você vai morrer, por isso põe ordem na sua casa. Agora, neste momento, quando ele abre as portas do seu reinado, do seu palácio, para os babilônios e mostra tudo o que tem, há uma nova sentença entregue pelo profeta, mas não tem mais nenhuma ordem, não tem ordem acompanhando a sentença. Essa sentença é pesada. Tudo quanto há, Ezequias, em tua casa, preste atenção, tudo quanto existe na tua casa, tudo que foi visto pelos babilônios será levado por eles. Teus filhos serão escravizados e levados para lá. Teus filhos virarão eunucos no palácio do rei. Você consegue ver o tamanho e o peso dessa sentença? Um homem que tinha recebido um pacote de milagres, de promessas e cuidados, está lembrado? Você vai viver mais 15 anos, eu vou te livrar das mãos dos assírios, eu vou te dar o sinal, no terceiro dia você vai estar no templo. Olha o que ele ouve agora, preste atenção. Tudo que você mostrou aqui no palácio vai embora para a Babilônia, não vai ficar nada desse tesouro, vai ser tudo saqueado, toda a sua cidade vai ser destruída, os seus filhos vão ser escravos, e preste atenção, vai acabar com a sua casa, porque eles vão ser colocados como eunucos lá, a fertilidade vai sair da sua casa. E amados, é uma coisa muito triste nós pensarmos que o cativeiro da Babilônia, que fez o povo do Senhor sofrer por 70 anos lá, foi gerado dentro da casa do melhor dos reis de Judá. Quando Ezequias ouviu que ia morrer, o que ele fez? Chorou, e chorou muitíssimo, mas não fez o principal. O que era o principal? Põe ordem em sua casa, e ele não pôs. Ele prestou atenção na sentença, mas ignorou a ordem que acompanhava a sentença. Ele foi curado, ele teve a sentença mudada, ele ganhou 15 anos de sobrevida, mas ele continuou alheio à ordenança. Põe em ordem a tua casa. E agora, quando o seu povo, ele ouve que seu povo vai ser escravizado, seus bens vão ser saqueados, seus filhos vão virar eunucos na Babilônia, o que Ezequias diz? Olha aí na sua Bíblia aí para mim, fala o que ele diz. Boa é essa palavra, boa é essa palavra. Qual foi o raciocínio de Ezequias neste momento? Boa é essa palavra, porque pelo menos enquanto eu viver, vai ter paz e segurança. Meu Deus do céu, Ezequias, você está louco? Será que um coração do melhor rei de Judá pode ter sido tomado por tanto egoísmo, Ezequias? Você acha que a sua história termina em você? Esse homem que ele está falando é simplesmente aquela lógica do comamos e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer mesmo. Ezequias chorou pela sua vida, mas não lamentou pela sua família. Ezequias chorou porque ia morrer, mas não consegue se compadecer, sabendo que toda a sua descendência vai ser escrava de eunucos, que toda a sua riqueza e o esplendor da glória do seu reino vai embora, de que tudo vai virar um tesouro de pó. Não consegue derramar lágrimas pela sua família, pela sua casa, pelo seu legado. Que coisa mais triste, que situação mais lamentável, quando nós achamos, meus irmãos, que as nossas atitudes se resumem apenas ao nosso tempo de vida. Ezequias tem um comportamento que é cada vez mais dominante, característico do nosso tempo. Nós temos vivido para nós mesmos, para os nossos próprios interesses, para o nosso umbigo, para o nosso conforto, para o nosso ego. E aqui é inevitável eu ser conduzido a uma reflexão. Esses 15 anos a mais de vida que Ezequias recebeu, será que foi bênção ou foi maldição? Ele pediu, ele chorou, o Senhor ouviu e atendeu, e ele recebeu da parte do Senhor os 15 anos. Será que aquilo foi bênção ou foi maldição? Conta-nos a palavra do Senhor que Ezequias teve um filho chamado Manassés. É interessante que, se nós lermos o segundo livro dos Reis, capítulo 21, nos registra que tinha Manassés. Olha aí, verifica comigo, capítulo 21, segundo livro dos Reis, capítulo 21, versículo 1. O que está escrito? Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Faz uma conta comigo. Ele tinha 12 anos quando começou a reinar.
Quando que teoricamente um rei reinava, assumia o trono? Quando seu pai morria. Seu pai recebeu quantos anos da parte de Deus? Mais 15 anos de sobrevida. Logo nós concluiríamos o quê? Que ele nasceu no tempo de sobrevida. Essa parece a interpretação mais óbvia, não é? É interessante que eu já tinha, quando eu conversei até com alguns irmãos, a palavra do Senhor nos prega até peças. Liguei até para o meu pai essa semana, estudando o texto mais a fundo. Falei, tem um problema nisso aqui. Um estudioso me mostrou uma situação, houve uma situação aqui delicada. Na verdade, Manassés, o filho de Ezequias, não começa a reinar quando seu pai morre. Eles tiveram um período de corregência de aproximadamente 11 anos. Por isso, Manassés chega a reinar 55 anos. E possivelmente ele já tinha nascido Manassés quando Ezequias adoeceu. Eles tiveram um período de 11 anos de corregência. O certo é que não muda nada do contexto da nossa história. Em que sentido? Manassés era um menino, 5 para 6 anos de idade, quando o nosso Ezequias ouve que ele vai morrer. E Ezequias teve 15 anos para cuidar do caminho e do coração do seu filho, pelo menos, para tratar da melhor maneira possível, porque a ordem do Senhor era clara: ponha em ordem a sua casa. Amados, o mais triste é perceber que a história da vida do reinado de Manassés são a prova de que Ezequias não pôs em ordem a sua casa. Sabe por quê? Porque o filho do melhor dos reis de Judá, Manassés, foi um rei terrível e abominável. Tudo que Ezequias fez, Manassés desfez. Ezequias tinha removido os altares idólatras. Manassés reedifica os altares idólatras que o pai havia destruído. Ezequias havia derrubado os altares a Baal. Manassés os levanta um a um. Ezequias tinha reabrido as portas do templo e santificado e restaurado o ministério levítico. Manassés profana o culto e o templo do Senhor. Manassés chega ao ponto, preste atenção, de queimar o seu filho como sacrifício pagão. Diz a palavra de Deus que foi um rei feiticeiro, agoureiro, envolvido em toda sorte de promiscuidade, e o que é pior, teve um reinado mais longo do seu pai. Durou 55 anos, 5 décadas e meia de abominações. Existe um ditado muito recorrente nas histórias que dizem respeito aos negócios de família. Talvez alguns já tenham escutado isso por aí. O avô constrói, o filho usufrui, o neto destrói. 3 gerações que mostram, são mostradas muitas vezes por esse arquétipo. Um constrói, o outro usufrui, o terceiro destrói. A importância de nós passarmos um legado para as próximas gerações. Nesse caso, meus amados, entre Ezequias e Manassés, bastou a transição de uma só geração para que tudo de bom fosse destruído. Isso nós temos visto por aí afora no que diz respeito à fé cristã. Eu já contei para os irmãos de culto o susto que nós tivemos ao rodarmos os 500 anos da Reforma Protestante pelos países da Europa, onde aquelas coisas maravilhosas aconteceram. Eu, minha esposa e alguns irmãos pisamos na Wittenberg de Lutero, o berço da Reforma Protestante. E quando nós estamos andando pela cidade, um guia nos conta que aquela cidade foi palco de um movimento maravilhoso. Hoje é composto de 87% de ateus e agnósticos. Igrejas na Europa, seja na Inglaterra de Spurgeon, Wesley, seja na Escócia de John Knox, na Alemanha de Lutero, na Suíça de Calvino, onde ele marcou, de onde veio. Igrejas viram museus, viram bares. O ateísmo é uma realidade cada vez mais alarmante, junto com o avanço do islamismo em todos aqueles países desde a Reforma. No Brasil e nos Estados Unidos, muitas vezes nós não temos essa percepção. Nós somos muito influenciados pelo evangelicalismo, o cristianismo americano, porque dá-se a impressão de que o cristianismo está avançando aqui, inclusive o cristianismo protestante, que ocupa cada vez um percentual mais expressivo nos dados estatísticos do IBGE. Mas você sabe junto comigo que aquilo é puro nominalismo cristão.
aquilo muitas vezes diz respeito a números de fachada. Porque se o Brasil é cristão, cadê os frutos da salvação? Cadê as obras? Eu não estou falando de obra no sentido de justificar nossa salvação. Sabemos que somos salvos pela graça mediante a fé, mas simplesmente as obras como evidência de fé. Cadê as? Esse cristianismo nosso que é tão deslumbrado com o poder político e econômico, mas não tem poder espiritual nenhum. E amados, cabe a gente agora neste momento um exercício de autocrítica. A gente abre a boca muito fácil para ficar falando das próximas gerações, e gostamos de falar, no meu tempo, no tempo que eu era novo, não era desse jeito. Para de criticar a próxima geração, porque eles são simplesmente espelhos da nossa educação e da nossa devoção. Isso aconteceu com o rei Ezequias. Nós não podemos nos esquecer que se hoje nós somos árvores, o que restará amanhã de nós são apenas as nossas sementes. Por isso, põe em ordem a sua casa. Você não sabe quanto tempo você tem. Já disse um pensador que Davi ganhou o mundo, mas perdeu a família. Noé ganhou a família, mas perdeu o mundo. Quem sabe o propósito de Deus para as nossas vidas seja ganharmos o mundo através das nossas famílias. Que importa ao homem se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Feche seus olhos onde você está. A palavra do Senhor nessa noite é algo muito simples. Ezequias se atentou à sentença: certamente morrerás. Mas não prestou atenção na ordem. Põe ordem na tua casa. Não pôs em ordem. Seu coração se exaltou. Ficou longe da presença do Senhor. Abriu a guarda onde não podia. Mostrou tudo que tinha de mais precioso para o adversário. Não cuidou do coração do seu filho. E tudo se pôs a perder. E quando ouve que seus filhos seriam escravos, que seus bens seriam saqueados, que a sua geração seria uma geração de eunucos, sob o jugo da Babilônia, é capaz de, em vez de chorar e derramar suas lágrimas, de sofrer, falar: boa é essa palavra. O que tem de bom nessa palavra? Amado, o que tem de bom? Se você viver uma vida de abundância e até junto da casa do Senhor, na presença do Senhor, se a sua casa não usufruir dessa bênção, se os seus filhos não ficarem com este legado, amado, é tempo de nós rompermos com essas alianças perversas, para bradarmos: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Esse é o chamado e a ordem de Deus para nós, para mim e para você. E essa ordem que foi bradada pelo profeta Isaías com toda a autoridade, milhares de anos atrás, continua sendo atualíssima. Manassés não seguiu o exemplo do seu pai. E segundo a tradição, se você não sabe, o mesmo profeta Isaías que entregou aquelas sentenças todas para o rei Ezequias, segundo a tradição, ele foi cerrado ao meio pelo rei Manassés. O filho de Ezequias foi capaz de cometer essa atrocidade contra o homem de Deus. Amado, será que nós temos vivido um tempo tão egoísta ao ponto de deixarmos de clamar pelos nossos filhos, pela nossa casa? Ei, você que é esposo, você que é esposa, desanime de orar pelo seu cônjuge. O Senhor restaura trajetórias. Ele acerta situações que pareciam as mais tortas e tristes possíveis. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ele não brinca de ser Deus. Toda a autoridade está nas mãos dele. O Senhor Jesus é suficientemente poderoso para fazer isso tudo. Sabe por quê? Porque debaixo dos céus não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. No nome de Jesus há salvação. E esse mesmo Jesus nos diz que onde estivéssemos, em 2 ou 3 pessoas, Ele estaria conosco, e Ele está aqui hoje. Deus nos ouve e é sensível às nossas orações. Você serve a um Deus que é pessoal e poderoso, é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Coloque essa casa diante da presença do Senhor. Amados, eu não tenho uma sentença
sobre a sua vida. Não sei quanto tempo te resta de vida. Não fui autorizado da parte de Deus a falar como Isaías, nem que certamente nenhum de nós morreria, nem que 15 anos de vida seriam acrescentados, nem que ao terceiro dia, terça para quarta-feira, você poderia estar aqui na casa do Senhor, ou que seu carro, seus bens, suas posses, seus filhos seriam arrastados para uma terra distante, num tempo que não seria o teu. Não sou portador de nenhuma dessas certezas, mas com muito temor e tremor, a ordem de Isaías para Ezequias continua sendo uma ordem para mim e para você. Põe ordem na sua casa. Coloque a sua casa diante do altar do Senhor. Você que é filho, ore pelo seu pai, pela sua mãe, se eles não conhecem Cristo Jesus. Você que é irmão, eu sei de quantos irmãos que têm pagado preço pelos outros. Você que é esposa, ore pela sua esposa. Você que é esposa, ore pelo esposo. Você pais, ore pelos filhos. Coloque sua casa diante do Senhor. Mas eles não estão aqui, eles não precisam estar aqui, porque Deus é poderoso. Ele é Deus de perto, Ele é Deus de longe também. Ele é capaz de resolver essa situação. Ele visita, Ele restaura, Ele renova, Ele enxuga dos nossos olhos as lágrimas, nos momentos de maior tensão, quando os tempos parecem nebulosos. Ele diz para a gente: não temas, eu sou contigo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, eu sou Deus e não há outro, e perto está o que nos justifica. Coloque a sua casa diante da presença do Senhor. Se tudo se resumir à tua história, que triste será a tua história. Você pode ter adquirido os bens que conseguir, todos eles que você pensou na sua vida, seja o carro, a casa. Você pode ter feito as viagens mais mirabolantes. Você pode ter desfrutado do melhor que a vida pode oferecer, mas tudo terá sido em vão. Amado, você não precisa ver essa promessa se cumprindo. Mas Deus não nos insta a orarmos por pessoas se Ele não tem propósitos, sabe, amado? Pode ser que você não veja, assim como Abraão não viu. Ele que era o pai da fé. A palavra de Deus nos diz que ele saudou de longe a promessa. Já era velho quando foi visitado pelo anjo, recebeu a promessa de um filho, e esse filho chegou, e esse filho cresceu, e esse filho casou. Sua esposa era estéril, assim como também a mamãe dele, mas Deus abriu o ventre, e chegaram os netos. Ele viu muito pouca coisa dos netos, que tinham 15 anos quando ele partiu. Mas, amados, Abraão hoje está lá, compondo uma gloriosa nuvem de testemunhas, e hoje nós fazemos parte dessa mesma história, e nós estamos correndo essa corrida com muita luta, com muito desgaste, em tempos que são maus, em que tanta coisa tenta nos fazer acomodar, mas o bastão ainda está nas tuas mãos, enquanto há fôlego, a vida e a esperança. E resta nos levar com intrepidez, olhando para o alvo, e o alvo é Cristo, sempre foi Cristo, sempre é Cristo, sempre será Cristo. Leve adiante, leve a sua casa, leve a sua família, não deixe de interceder, não deixe de clamar. Deus escuta o teu clamor, Deus acolhe tuas aflições, Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Coloque a sua família diante do altar do Senhor, coloque a sua casa diante do altar do Senhor, e vamos orar. Nesse momento eu não oro por você, eu oro com você. É certo que a sua oração é eficaz, a súplica do justo é eficaz. Se aposte dessa promessa para a sua casa. Escolhei hoje a quem servir. Se vocês vão ficar querendo se perder em idolatria, como seus pais fizeram no deserto, ou se vocês vão viver um novo tempo para a vida de vocês, eu já tomei minha decisão, disse Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não abro mão de uma geração santa na presença do Senhor. Deus, eu posso não ver, mas o Senhor vai consumar essa promessa sobre a minha família, porque o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que diz. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, porque com efeito o Senhor reina e vive. Deus, escuta o clamor do teu povo neste momento. Deus,
Mães, ora por filhos neste momento. Deus, pais, derramam suas lágrimas por aqueles, ó Pai, que estão perdidos. Ó Deus, amigos oram pelos outros, ó Pai, gerações oram por gerações, esposas oram pelos seus maridos, maridos oram pelas suas esposas. Ó Deus, nós sabemos que Tu és um Deus de famílias, Tu és um Deus de gerações, somos plantou nessa terra para nós frutificarmos para a Tua glória, Deus. Ó Deus, acolhe essas orações neste momento, Espírito Santo. Nós clamamos por aquela obra que homem nenhum pode fazer. Deus, visita aquele homem que está desamparado. Deus, visita aquele filho que está drogado. Deus, visita aquela menina que quer tirar a sua vida. Espírito Santo, faz bater em retirada qualquer obra do maligno sobre essas vidas. Aquela pessoa agora que neste momento está perdida em pornografia, aquele que está bêbado, aquela que está, ó Deus, se perdendo em devassidões. Senhor, aquele casal que já tomou uma decisão de entregar os dons porque acha que nada mais faz sentido. Deus, produz um novo ânimo no coração, um novo alento, ó Deus, traz esperança, sopra Espírito Santo de Deus, faz novas todas as coisas, transforma as realidades, muda as histórias, acerta as trajetórias. Deus, nós suplicamos ao Senhor, porque sabemos que é só o Senhor que é capaz dessa obra. Senhor Jesus, no Teu nome a salvação. Deus, de pouca valia será que nós disputemos o melhor nessa terra, se nós não servirmos ao Senhor com integridade e transmitirmos esse mesmo temor para a próxima geração. Ó Deus, para ensinarmos os nossos filhos, deixa mais ter a idade a dizer: escuta, pois, ó Israel, Jeová, o teu Deus, é o único Deus. O que ouvimos e aprendemos, não podemos ser negligentes em relação à próxima geração, mas Senhor, ensina-nos a contar os feitos do Senhor e as obras das tuas mãos. Ah, Pai, que o temor do Senhor se apodere dos nossos corações, que essa palavra, Deus, da parte do Senhor, gere contrição no nosso coração, continue a produzir frutos e frutos de justiça para o louvor da Tua glória. Incomoda-nos, Pai, desperta-nos, ó Pai, desperta-nos de noite, desperta-nos de dia para nós orarmos e orarmos sem cessar, para vigiarmos e orarmos, para buscarmos mais a Tua face, para servirmos ao Senhor com integridade, com inteireza de coração, com sinceridade, com devoção. Deus, traz à tona aqueles pecados que precisam ser tratados, confessados e alvo de arrependimento. E ó Deus, que a certeza da purificação vindo da parte do Senhor possa se apossar dos corações por meio da Tua graça, graça sobre graça, graça superabundante. Que o Teu Espírito nessa noite cure feridas. Ó Deus, que aquelas palavras, ó Pai, têm sido tão afrontosas, têm sido tão ultrajantes, verdadeiras espadas no meio de casas, famílias, relacionamentos, hoje possam ser trocadas, ó Pai, pelas respostas brandas, pelas palavras afáveis, pela promessa, ó Deus, sendo apossado da parte dos Teus servos, das Tuas servas, para o louvor da Tua glória. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós nos veremos na eternidade. Ó Deus, nós saudaremos, ó Pai, as Tuas promessas, ainda as que não vemos, certos que nós confiamos nas melhores mãos, as mãos do Senhor. Recebe, Deus, o nosso louvor, recebe nossa adoração, recebe a nossa gratidão hoje e sempre, em nome de Jesus, amém.